por quem está chegando agora. Oiê, Ai, maravilhosa! Linda! Que tudo bem? alegria! Sim, você me vê bem? Você me ouve bem? Ouço, e você? Ah, perfeito! Maravilhosa! Muito Que obrigada pelo bom! convite, irmã. Obrigada a você por aceitar logo de cara. Ah, minha sogra! Sério, ela tá aqui? Que maravilhosa! Sério, é a diva mor. É, eu a conheci pessoalmente no aniversário da Maravilhosa, que Mari. saudade. Marina, olha quanta gente incrível aqui. Que bom que vocês vieram. Muito feliz por ter vocês aqui. E então, eu vou começar me apresentando rapidamente e depois você se apresenta e a palavra é contigo, tudo bem? Tá bom. Lembrando que aqui no Baobazinho, é, a galera que está aqui, né, os seguidores do Baobazinho, não são necessariamente pessoas que já estejam imersas, né, na contação de histórias. Tem muitos pais, mães que começaram a seguir o Baobazinho depois de conhecerem, depois de eu ter passado, né, por alguma escola, a escola dos filhos. Tem muito pai e muita mãe que escreve: ah, eu tô vendo aqui quem é você porque você foi na escola da minha filha. Então, assim, Hum, pessoas que estão interessadas também em saber mais, né, sobre cultura negra, sobre contação de histórias negras. E então está aberto aqui também para as perguntas, tá, gente? Vocês sendo ou não sendo desse universo, desse mundo da contação de histórias, participem. Eu sou Juliana Correia, por formação sou jornalista, trabalho com contação de histórias desde 2013, inspirada pelo meu filho, foi com a maternidade que nasceu o Baobazinho, pela preocupação, né, em ter acesso a um repertório e fazer com que meu filho tivesse um acesso a um repertório onde ele se reconhecesse de forma positiva. Na minha infância, eu cresci me odiando, né? A referência mor era Europoide, né? Era uma mulher branca na TV todo dia de manhã, com aquele monte de assistente de palco. E aí tudo, né, indicava que o padrão, para você ser gente, você precisava ser daquela forma. E eu não queria que meu filho crescesse dessa maneira, então eu me aproximei da contação de histórias. Na verdade, eu retomei porque isso é nosso, isso é uma herança também ancestral. justamente. E com o Francisco eu fui tratando de perceber também que não só ele, mas todas as outras crianças tinham que ter acesso também a esse repertório. E foi nessas andanças, nesses caminhos, que eu conheci Natália. A primeira vez que eu vi Natália foi numa contação de histórias. Ela chegou com aquele cabelão maravilhosa. E eu fiquei assim, gente, é disso que eu tô falando, sabe? E depois eu pude me aproximar por conta do Aió, que também é um gestado, né, por ela. E, enfim, eu tenho muito ainda o que aprender e por isso também eu estou chamando tantas pessoas para virem até aqui compartilhar. E aí é uma honra muito grande ter você aqui, ter você perto. Eu me inspiro muito em você. Muito obrigada pela tua existência, muito obrigada por tudo que você faz para o nosso povo. Imagina, Com a eu que palavra, agradeço. Natália Grilo Maravilhosa. Cipriano, rainha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por, enfim, né? Sou honrada de ser de sua companhia, Ju, todo o trabalho que você movimenta. Baobazinho é uma semente muito potente, né, para se tornar um baobazão no mundo, né? Bom, eu sou uma arqueóloga de memórias, é como eu gosto de me colocar. E isso está para além, né, das formações que eu fui tendo e pelos lugares onde eu fui passando no mundo. Mas eu sou uma investigadora da palavra, sobretudo, né? E da palavra que está diretamente ligada à memória. Então, já faz algum tempo, né, que eu me comprometi comigo mesma a só contar histórias que eu ouvi. Só contar histórias da tradição oral, né? Então, eu não sou aquela profissional que trabalha a partir da literatura, né? Eu trabalho a partir da memória preta.
né? Entre outras coisas, eu sou pesquisadora musical, produtora no Festival de Música Instrumental em Bangu. Sou sócia do meu esposo no Estúdio Roncó, que é uma empresa que ele fundou há 12 anos, né? E que eu cheguei há algum tempo fortalecendo nas narrativas. Tem 12 E anos? tenho... O Estúdio Roncó já tem 12 É anos. mesmo, não sabia não. Tem 12 anos, num período onde nem se sonhava em ver pessoas pretas trabalhando com desenho animado, né? Animação. Então, o Cipriano é meio que dinossauro aí nessa área. E eu pesquiso sobre feiras, Exu e ventre no projeto Elegbaojá. Mas, sobretudo, né, a menina dos meus olhos se chama Aió, Encontro Negro de Tradição Oral, que é o projeto do qual você, né, Ju, também faz parte, e outros irmãos e irmãs. Nós somos uma família do tamanho do mar, é o que eu gosto de falar sempre. Somos profissionais da palavra, independente da vertente que a gente trabalha. Então, tem pessoas da dança, tem pessoas do teatro, tem pessoas da contação de histórias, tem pessoas da música, tem pessoas da animação, né, do cinema e assim por diante. São profissionais pretos da tradição oral, né? E aí a Ju me convidou hoje para falar um pouco sobre tradição oral negra. Ontem foi Dia da África, né? Uma data política, simbólica, muito importante, e acho que essa discussão hoje vai ser incrível. Acho que é isso. Começa então falando para a gente, explicando para a gente o que, que é tradição oral, por que se marca negro-africana, enfim, o que você, a Tá, maneira que você achar melhor abordar tá. aí. Eu li uma vez que se fosse perguntado a um tradicionalista africano, mais precisamente da região do Mali, né, um tradicionalista bambara, se fosse perguntado a ele o que é tradição oral, ele ficaria desconcertado. E muito possivelmente ele viraria para a pessoa e diria: a tradição oral é tudo. É tudo, tudo o que se entende enquanto partícula do universo, né? Mas eu gostaria de começar, antes de tudo, deixando bem firme aqui a ideia de que o continente africano é o continente que traz a escrita para o mundo. Então, eu vou falar de tradição oral dentro do continente africano, mas isso não significa que todas as etnias, todas as sociedades africanas sejam ágrafas. Isso é uma falácia do racismo, é uma falácia muito perigosa. Então, é o continente africano que traz para a humanidade a escrita. E eu não estou falando só da escrita quemética egípcia. São diversas nações, sociedades, etnias que ofereceram para a gente os símbolos, né, que são a decodificação do pensamento, da memória, da herança, né, que a gente recebeu de quem? Dos nossos ancestrais, das nossas divindades. Ou do todo, como você preferir chamar. Mas pautemos a tradição oral negro-africana. O que é a tradição oral negro-africana, né? Como eu falei, a tradição oral, ela é tudo o que compreende o universo. E quando a gente frisa negro-africana, a gente está falando de tradições orais que são oriundas daquele continente e que estão aí na diáspora. Então, a gente tem tradição oral negro-africana aqui no Brasil. Quando a gente vai conversar com uma mestre, com um mestre do jongo, eu estou falando de tradição oral negro-africana, sabe? Então, a gente tem que fazer o exercício de imaginar que os nossos ancestrais, que foram os primeiros a chegarem aqui nessa terra maldita, que também não era maldita, porque tinham povos maravilhosos, né, que são nossos irmãos pindorâmicos, que são chamados de indígenas, que também têm uma tradição oral muito forte, muito potente, muito mágica. Os nossos primeiros ancestrais que aqui chegaram, eles trouxeram toda a sua memória. Então a gente pode ter chegado aqui sem bens materiais, destituídos, né, da nossa humanidade, mas a gente carregou a nossa memória. E dentro dessa memória veio toda a herança que eles trouxeram do continente africano. Então, a tradição oral, ela é por si só a herança que a gente recebeu do Criador, que foi passado para os nossos ancestrais, que foi repassado para a gente, que a gente hoje repassa para as crianças.
é a palavra enquanto elemento de poder. Não é a palavra frívola e superficial que a gente costuma gastar no meio do dia, sabe? Muito pelo contrário. Quando a gente pensa num mestre, numa mestra da tradição oral, a gente está falando de pessoas que economizam na palavra, elas não falam muito, não. Porque quando falam, falam coisas que têm muita substância. E falam coisas que possivelmente a gente vai passar meses calculando para tentar inteligir qual foi o conteúdo daquela sabedoria que foi passada ali numa única frase. É assim que a gente reconhece quem é mestre e quem não é. Então, se você logo vê uma pessoa que está com a boca aberta, falando muita besteira, você já sabe que ela não tem sabedoria, né? Então, a gente pode parar para pensar, por exemplo, por que é que a palavra tem tanto poder dentro do continente africano, independente da escrita, né? O Cherno Boká, que foi o mestre, né, do Rampatebá, que é Sim. um estudioso, É. enfim, muito famoso. Depois a gente pode deixar o nome para vocês, para quem não conhece, da região do Mali, né? Ele era das etnias Fula e Bambara, né, por parte de mãe e pai. Ele fala muito do mestre dele, que é o Thierno Bocard. E ele diz que a escrita é a fotografia do saber. A escrita não é o saber, né? E o que é o saber? O saber é a luz que emana de dentro da gente, lá de dentro, do profundo, sabe? Que é essa herança que eu estou falando. Essa herança que veio do todo, do Criador, dos deuses, passou pelos nossos ancestrais e chegou até a gente. Então, essa herança é muito preciosa. Ela é o saber. A escrita é a fotografia de tudo isso, é o registro de tudo isso, né? Então, quando a gente pensa que os nossos ancestrais chegaram aqui, trazendo essa memória viva, essa chama lá de dentro, né, de sabedoria, a gente entende por que é que ainda hoje nós estamos aqui De falando pé. sobre eles, Uhum. sabe? Então, não existe nada mais poderoso do que a palavra aqui no universo, né? Eu vou me permitir contar um trechinho da. Por Animal. favor. Vou me Amo. permitir contar um trechinho bem pequeno, da história da criação Bambara, né? A história original, né, do nascimento deles, que é o Rampatebá também quem traz. Então a história diz o seguinte: no início existia um único ser. Esse ser era um vazio vivo, dotado de toda a sabedoria do universo. Mas esse ser sentiu falta de uma interlocução, de uma transmissão de saber. Ele já não se bastava, porque ele era tão grandioso e sabia de todas as coisas que ele sentia a necessidade de transmitir esse saber. Então ele decidiu criar um elemento, um ser que pudesse, né, acolher toda essa sabedoria dele e transmitir, né, para os seus descendentes. Esse ser os Bambaras chamaram de Manigala, né, que é Deus, o Criador, a criação, ou como vocês prefiram chamar. Manigala, então, construiu um ovo fantástico chamado Fã, que é dividido em 9 partes. Esse ovo foi gestado, né, com toda a sabedoria, com todo o amor do mundo. Imagina só que criatura mirabolante, né, maravilhosa. Um belo dia esse ovo se partiu, se chocou, e de lá saíram 20 criaturas. Criaturas maravilhosas, né? Fruto, né, da sabedoria de Manigala e do amor de Manigala, do amor de Deus. Mas Manigala percebeu que essas criaturas ainda não estavam à altura do que ele realmente desejava. Então ele decidiu tirar um elemento de cada uma dessas 20 criaturas e dessa vez reuni-las e soprar, botar ali um pouco do seu hálito, né? Ou seja, um pedaço de si mesmo, né? Seu sopro divino. Então, esses elementos dessas 20 criaturas, somado ao hálito de Deus, se transformou no ser humano. E aí Manigala ficou satisfeito. Ele deu ao ser humano o nome de Ma, uma fração do seu próprio nome. E o ser humano, Ma, foi imbuído de algumas responsabilidades.
Uma delas é manter a harmonia do universo equilibrada. Tarefa difícil, né? Por isso é penoso ser má. Uma outra tarefa foi transmitir todo o ensinamento que Mani Gala passou anos transmitindo para os nossos ancestrais. Então, esse primeiro ser criado, ele foi constituído da sabedoria sagrada de Mani Gala. E ele transmitiu para os seus descendentes essa sabedoria. Por isso a gente está aqui hoje falando sobre Mani Gala. Porque o que Mani Gala diz é. Isso é muito poderoso. Então a gente está falando de sociedades que têm uma relação com a palavra que a gente não consegue nem imaginar. É uma relação muito profunda, de modo que a mentira dentro dessas sociedades ela é abominada, né? Ela é tida como um afastamento de si mesma. A pessoa que mente, ela se afasta de si mesma, ela se torna um outro ser que não ela, né? Então, o que que confere o que que confere a confiança na palavra da tradição africana? É a idoneidade de quem está dizendo aquela palavra. Por isso eu disse no início que um verdadeiro mestre é conhecido pelas poucas palavras que ele solta, sabe? Então, quando você tem responsabilidade, quando os seus atos espelham o que você está dizendo e quando o que você está dizendo espelha a sua mentalidade, você tem idoneidade na sua palavra, você tem verdade nela, e aí você é respeitado por isso. Às vezes pode até ser temido, mas, sobretudo, é respeitado por isso. Então, quando a gente pensa em sociedades ocidentais não negras, não indígenas, não pindorâmicas, são sociedades que se apoiam na escrita, que carecem de uma assinatura para validar o seu pensamento, que carecem de testemunhas para validar o seu pensamento, né? Que se apegam aos livros. E não estou dizendo que em África não tivemos, afinal de contas, a primeira biblioteca do mundo veio do Mali, Sim. né? Mansa Musa foi o criador da primeira biblioteca do mundo, da primeira universidade do mundo, A que primeira funcionava de universidade modo também. maravilhoso, tinha um funcionamento Timbuktu, incrível né? que, nossa, a galera acadêmica hoje ia chorar se desse uma estudada no funcionamento dessa universidade, da proximidade do aluno e do mestre, e da relação que é completamente diferente dessa universidade branca, que deteriora a nossa mente, né? Quando a gente consegue Total. concluir, a gente está deteriorado, né? Mas, enfim. Então, é preciso se frisar aqui também que a gente fala muito da figura do griot, mas que dentro da tradição oral existem diversas vertentes da transmissão da palavra. E o griot, o Jeli, né, ele faz parte de uma dessas vertentes, são muitas, né? Então a gente tem os genealogistas, que são os historiadores que estudam a partir de datas de grandes nascimentos, grandes mortes, grandes acontecimentos dentro de uma sociedade. E esse cara, essa mulher, eles não estão livres para florear as histórias, sabe? Eles precisam contar as histórias do jeito que elas são. E No eles são rigor. respeitados no rigor. Sim. E eles são respeitados por quê? Por conta de sua conduta, por conta de sua proximidade com a palavra, tá? Então, quando a gente fala em tradição oral africana, a gente está falando de um movimento que nasce há milênios atrás e que está diretamente ligado à ação, à vivência e ao trabalho. Então, por exemplo, na sociedade bambara, as grandes escolas de transmissão da tradição oral são escolas de ofício. Então, a gente tem os mestres ferreiros, a gente tem os mestres, né, do tear, Tecelão, os é, tecelões, a gente tem os os mestres do pastores, couro, né, os mestres pastores, né? São essas pessoas que estão ligadas diretamente ao trabalho, à os mestres labuta, de à mão na ofício, né? São os massa, mestres de ofício. os mestres de ofício, que são os grandes responsáveis pela manutenção da tradição oral daquele povo. Cara, isso é tão diferente da realidade branca, que Total. detesta E gosta de trabalho, escravizar, gosta de explorar, né? gosta de explorar e gosta de tudo É, muito fácil. Por isso eles é. precisam escrever o tempo todo, porque não se trabalha a memória. Então, quando a gente pensa numa sociedade que é ligada diretamente à tradição oral, que respeita isso, que valoriza isso, a memória das pessoas é desde o nascimento Sim. estimulada
para funcionar como uma fotografia. O Rampatebá fala de cenas que, cara, e aí a gente pensa aqui na diáspora e fala, poxa, a gente perdeu tudo isso. Não, Gayako Não, perdão. Luiza é uma mulher que foi muito conhecida pela sua memória fotográfica, sabe? Ela simbolizou boa parte da memória de Cachoeiro na Bahia, sabe? Então, a gente ainda tem essas pessoas, e se a gente se atentar a isso e trabalhar com as crianças, essa coisa da memória, sabe? A gente consegue resgatar muito disso, né? A minha memória, por exemplo, é péssima, sabe? Eu tenho que ficar o tempo todo trabalhando, porque a memória é exercício, é ação, gente, é movimento. Movimento, sabe? A tradição oral também é movimento, uma onda, ela é uma onda que vai para a criação, sai da criação e vem para a gente, sai da gente e volta para a criação, e assim é a lei do universo, é uma lei de Terhut, né? O ritmo, sabe, gente? Então, não pode ser imutável, parado, escrita num livro, jogado lá e largado na biblioteca pegando pó, sabe? Tem que ser vivo. Então, o Rampatebá chama a tradição oral negro-africana de a tradição viva. Por isso. Acho que é isso. Maravilhosa. Só dar um salve aqui, um monte de gente maravilhosa entrando. A Ingrid, a Ingra Rosa. Eu vi aqui Anderson Barreto, Thales, vi Luciano Anderson. Boncabelo, vi a Carola, Marina, memória e movimento, é a isso. Ariane, Camila eu acabou de entrar. vi Que maravilha, gente. muita gente querida aqui, maravilhosa. Que bom vocês aqui. A Silvia, lá do Vidigal. Silvia, essa live será salva. Todas as lives que estão acontecendo aqui no Baobazinho, eu estou colocando no YouTube do Baobazinho. Vocês podem acessar quando quiserem. Eu queria aproveitar quando você fala da diáspora, que a minha andança é muito antiga, assim, no samba, né? Eu comecei a frequentar samba Adoro. Maripé, Rainha! Aline Camila! Lopes, Camila querida lá do Maranhão também. Vai ter um ao vivo aqui com a Camila. Que Camila tem muito a honra! nos ensinar. Minha andança é pelo samba, né? Eu comecei a frequentar samba com 13 anos, hoje eu tenho 40, então já tem algum tempinho aí. E eu percebo muito, assim, esses antigos baluartes, principalmente os antigos baluartes, como grandes mestres da tradição oral, né? Na semana Total. passada eu participei de uma conversa aqui na live do Matheus, professor, músico. Ele organizou um encontro virtual aqui para homenagear o Beto Sem Braço, que foi um grande compositor, um grande sambista, e é aniversário dele agora, né? E aí, conversando com o Matheus, eu até comentei da tua pesquisa sobre feiras, e o Beto Sem Braço foi feirante, né? Então, Ora! então eu aprendi contigo a olhar para essas pessoas como grandes negociantes, né? Não é à Total, toa que ele vai total. reverberar isso na obra dele também. Fora toda a linhagem, né? Ele é sobrinho do Calça Larga, que é um dos fundadores do Salgueiro. Ele foi da ala dos compositores da Unidos de Vila Isabel, mas ele morou no Pau da Bandeira. Porque esses territórios, Apenas. eles vão. Pois é, esses territórios eles vão se formar no pós-abolição, esses morros aqui dessa região, da chamada Grande Tijuca, né? E as primeiras pessoas que vêm morar nesses morros são pessoas, são ex-escravizados ou negros livres que viviam no sul de Minas, no interior do Rio de Janeiro, e eles vão trazer consigo as suas tradições musicais. Então, eles chegam Uhum. aqui com a folia de reis, com o calango, com o jongo, porque o jongo, a gente fala jongo, pensa logo na serrinha, né? Mas tinha jongo Aham. na Mangueira, tinha jongo no Salgueiro, o caxambu do Salgueiro, caxambu, porque caxambu é um dos nomes dos tambores, de um dos tambores do jongo. E eles vão ter uma versatilidade, eles vão ter uma sagacidade para o verso que está enraizado nessa tradição oral que é Total. negro-africana. Isso é uma Sim. herança que foi trazida para cá. E o próprio Almir Neto, eu tenho um Almir, eu penso o Almir Neto como um mestre da tradição oral Com negro-africana certeza. na Com diáspora, certeza. porque ele vem de uma família toda musical. A avó tocava violão, a outra avó era jongueira, o pai era violonista, a mãe era compositora, os irmãos dele, o mestre Louro, foi mestre da bateria do Salgueiro
por mais de 30 anos. Ele próprio foi mestre da bateria de Salgueiro por 15 anos. Para você ser mestre da bateria, você tem que tocar todos os instrumentos. Uhum. Não é qualquer pessoa que é um mestre de bateria, é um cara que é Não, um não. mestre de verdade. Mas ele teve uma formação musical em casa, né? A sua linhagem já carrega isso. Então, eu acho que não, quando falam em é cantor, compositor e músico, já é coisa dessa. Sim, é muito bacana, mas está para além disso. Está É para o ofício, domínio, né? É tá pro, ofício. exatamente, é um ofício e tem a ver com essa raiz, com essa tradição, que por mais que tenha se misturado, aqui vai se encontrar com outras, sim, mas a gente sabe que, inclusive, a perseguição que houve, né, perseguição, inclusive, institucional, né, tinha um código penal que proibia as práticas das religiões de matriz africana, da capoeira, do Uhum. samba, e isso é por quê? Racismo, né? É por conta Total. dessa lógica escravocrata, hegemônica, que está, inclusive, está aí até hoje, por mais que haja o discurso de E democracia, o de isso, tempo todo daquilo, tentando nos silenciar, né? Foram bem inteiro. eficazes nisso. É daí que Sim, nasce a IO, né? eu ia te perguntar isso agora. Dessa, dessa necessidade da gente deixar de se calar, né? E nos situarmos é, enquanto seres dotados de toda essa sabedoria milenar, né? Que a tradição oral negro-africana trouxe pra gente. Então, a IO, que é, né, para quem não conhece, um coletivo de profissionais pretos da tradição oral, né, é um projeto, né, um movimento que se propõe a... Desculpa, perdi a linha. Que se Ih, propõe... tranquilo. É um projeto que se propõe a resgatar essas memórias. Então, por que Encontro Negro de Tradição Oral? Né? Porque é justamente atrás disso que a gente está, atrás dessa memória preta que está por aí, que está se perdendo, porque a gente tem valorado outras coisas que não as memórias desses mestres, dessas mestras, tá? Com o intuito de, em algum momento, até transformar isso numa escrita, né? Mas, a priori, a possibilidade da gente poder se reunir enquanto profissionais pretos da tradição oral e conviver com os mais velhos, aprender com eles e transmitir para os nossos mais novos, né? Sermos ponte, a gente resgatar o ofício de Má, do ser humano, aquele primeiro, né? Entendendo aqui os nossos mais velhos como criadores, né? Nós temos esse poder de criação, né? E isso é fundamental, porque a gente vive uma sociedade, inclusive, que precisa de lei para que se haja proteção aos idosos, para que se haja respeito. Uma cadeira, né, um assento no ônibus precisa ser marcado para que as pessoas entendam que aquilo ali é para um idoso. E há quem sente e Justamente. finja que está dormindo só para não ceder, né, o lugar. É uma sociedade que precisa de lei para proteção à infância e de lei para proteção. É muito. Isso diz muito, Isso né? diz muito da sociedade que a gente vive, né? Isso diz muito. Então, quando a gente não preserva os grandes depositários da sabedoria do nosso povo, que são os mais velhos, e quando a gente não preserva os grandes receptores da sabedoria dos nossos mais velhos, que são as crianças, sabe? Nós aqui nessa faixa etária que a gente está, nós somos apenas intermediários. A gente tem que zelar dos mais velhos e das crianças, sabe? Então, a IO vem muito com esse propósito, né? A gente nasceu como um encontro de contação de histórias, compreendemos em conjunto que estávamos para além disso, né? De chegar a ideia de preservação de toda a memória negro-africana que a gente carrega. Desculpa, gente, as pessoas estão mandando comentários e eu vou perdendo a Eu vou ler daqui a linha. pouquinho. Tá Pode ficar à bom. vontade. Então, a gente entendeu isso em conjunto, né, que estávamos para além de uma contação de histórias, como? Compreendendo que a contação de histórias é um dos elementos da tradição oral. A tradição oral é gigantesca, como eu falei. Então, a gente se propôs a mudar de nome nesse sentido, né? Somos a IO Encontro Negro de Tradição Oral. A gente, né, nasceu em 2016, né, numa parceria minha com Tatiana Henrique, que é uma mestra também, Ela que aceitou, ela vai estar aqui apesar, também, em breve. olha que maravilhosa, e que é uma pessoa jovem, né?
mas que a gente sabe que é mestra por conta disso, que eu falei anteriormente, da sua ligação com a palavra, do respeito que ela emana, né, enquanto profissional da tradição oral, enquanto profissional da palavra. Nasceu muito a partir de um movimento de nós duas, abraçadas, né, pelas Mulheres de Pedra, que é um coletivo super ancestral que tem lá em Pedra de Guaratiba. E de 2016 para cá, a gente tem conseguido, aos trancos e barrancos, mas também com muito sucesso, é, atingir esses mais velhos, principalmente essas mais velhas, né? E poder colher um pouco do que eles têm para oferecer e também deixar um pouco do que a gente tem para oferecer, porque é isso, é tudo troca, é a onda, né? Que vai da gente para lá e que vem de lá para cá. Então, dentro desse coletivo, a gente tem, sobretudo, a reverência à palavra. As pessoas que vão nos nossos encontros vão ouvir histórias que vêm de livros, vão ouvir histórias que vêm de memória, mas a meta é que uma hora a gente só conte histórias de memória, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito interessante quando a gente conta histórias da literatura preta, por exemplo. É muito interessante. Mas dentro do Aió, a gente entende que aquela memória da sua família, que a sua avó contava para você enquanto trançava o seu cabelo, ela é muito importante. E ela não pode se perder. A gente entende que a memória de um preto velho que está no bar, batucando um samba e tomando uma cerveja, é muito importante. E ela não pode se perder. Então, essas histórias elas estão morrendo porque esses grandes depositários dessa sabedoria estão morrendo. Né? A Ju citou alguns que já não estão mais aqui. Né? Grandes mestres do samba, que está com uma problemática já antiga, né? Da invasão da branquitude, da apropriação. Ou seja, a manutenção dessas memórias é valiosíssima para a gente. Sim. É valiosíssima. Então, a IO tem essa incumbência, né, de zelar. Eu digo que nós somos zeladores dessas memórias, né, de modo que a gente ouve, ressignifica e que a gente transmite. Então, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por histórias de memórias, e são essas histórias que eu guardo comigo, que eu adoro contar. Depois, se der tempo, eu posso até contar uma que eu ouvi de Mestre Didi, que é muito Ah, interessante. se não der É tempo, a isso. gente volta, só para poder dar tempo. Tá bom. Ó, vou ler alguns comentários aqui. A Camila Reis. Eu acho que dentro dessa tradição não tem como separar as expressões criativas em gavetas diferentes. Eu respondi que eu concordo. É quando a gente estava falando sobre o cara é músico, cantor e compositor. Não, ele é um mestre da tradição oral. Ele Tipo, é é um tudo. mestre da tradição oral, exatamente. É, A Marina, querida. Gente, que delícia de prosa. Para mandar o verso na roda de samba, de jongo, no batuque, tem que estar no aqui e agora. E aquela prática da memória que a Nath falou se transforma nessa inteireza. Exatamente. O que é um partido alto, se não a memória fodida, sabe? Uma Sim, inteligência, essa inteireza de estar no aqui, no agora, mas acessando as caixas de conhecimento que a pessoa adquiriu ao longo da vida. O melhor sim, partideiro é o que teve mais vivência, de fato. exatamente. Azicor, eu não sei se é assim que pronuncia. Axé, valorizar nossa ancestralidade é respeitar a nossa história. Aí tem vários corações, a Mariana Per colocou, que lindo isso, Marina, para esse comentário anterior. O Balerá de Deus, querido, resgatar o ofício de Maá. Fiquei pensando como é preciso igualmente se entender enquanto Maá. Vixe, Ele sempre como eu vem com essas falei no início, voadoras. como eu falei no início, o mar um pedaço do Criador. Então a gente precisa primeiro se entender como um pedaço da criação, Como seres divinos também. Né? como seres, né, divinos. A gente precisa também se entender enquanto responsabilidade de Mani Gala, que foi aquilo que eu falei no início. O ser humano foi dotado da responsabilidade de manter equilibrada as forças do universo. Nós somos a síntese de tudo que existe. Olha que poderoso isso, cara. Manigala, que é Deus, é a criação de tudo que existe, é o criador de tudo que existe. E nós somos a síntese de toda essa criação.
E aí vem essa responsabilidade de manter todas as forças do universo equilibradas. Meu irmão, isso aí é difícil pra caramba. Há que se Mas fazer um acho que, resgate pesado. mas se a gente tem se a gente tem essa informação, então é o que fazer com isso? Porque agora É já não compete isso, mais também é. não deixar isso para lá. É Isso, já difícil, estamos mas né, conscientes, é. se a gente E, sabe então que e é eu acho difícil, é trabalhar. que tudo isso vem. Todo mundo sempre fica me perguntando depois que eu faço certas falas, ah, mas como que eu vou fazer isso? Eu falo, é porque não é você que vai fazer isso, é o coletivo. Sozinha, sozinha, eu não vou conseguir resgatar o ofício de mar, a essência de mar. É só em grupo. E eu preciso estar irmanada com pessoas que querem o mesmo que eu. Sim, Porque sim, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente vai gastar tanto tempo tentando se entender que a gente é, não vai sair do lugar. Então, a minha meta de vida é resgatar esse ofício. Eu quero sim. ser mar. E para isso eu preciso conviver com outras pessoas que também querem ser mar. Eu não tenho tempo a perder com pessoas que não querem ser mar. Eu sou curta e grossa e categórica. É, precisamos querer o mesmo para que a gente evolua. Sozinho aqui no meu canto, eu não vou conseguir sozinha e irmanada com pessoas que não querem o mesmo objetivo que eu, também não vou chegar a lugar nenhum. Não, não vai, não caminha. Aline Acho que é Lopes, isso. aqui de Vila Isabel. A falta de respeito ao ancestral mostra a sociedade violenta e ignorante. Isso mesmo. Aqui, Natália, a Márcia Cristina está perguntando o que significa a palavra aió. Aió é Conta uma para ela. palavra da língua iorubá que significa exaltação, celebração, felicidade, alegria, é tudo que é de bom, sabe? É tudo de bonito e mais especial que a gente tem. Ela tem variações na entonação, né? A gente tem ainda muita dificuldade de se falar línguas tradicionais africanas. Então, você pode ouvir aiô, aio, aió. Eu sempre procuro a fala mais abrasileirada possível para facilitar a nossa vida. Por exemplo, a minha filha se chama Mali, que né, foi um grande império africano, do oeste africano. Mas lá, que eles falam a língua do colonizador, né, a língua francesa, eles se auto-intitulam Mali. Mas eu sempre busco a linguagem mais abrasileirada para facilitar a nossa vida. A Carola colocou aqui, nosso mestre quilombola, Nego Bispo, maravilhoso, diz: enquanto deixarmos nossos mais velhos no asilo e nossas crianças na creche, estaremos perpetuando na doença dessa sociedade. Eu Total. acho, e a gente agora até pensando o que aconteceu essa semana passada com a Fatu, o nome da moça, 15 anos, né, a menina, Ah, que, sim, da que escola estuda numa riquíssima, escola, escola escola rica e tal. branco-brasileiro, pois é. Que a gente vê, né, Complicado. o quanto é urgente as escolas pretas, né? Porque até que ponto o pai dela ainda pensou em continuar, deixar a menina lá, né? Apesar do que tinha acontecido, mas depois ele reviu isso e tirou E a filha pagando e a bem caro irmã, para o racista, né? que é Educar a uma escola filha. A gente tem essa carésima. prática, a gente tem O essa que está prática. faltando para a gente montar as nossas, né? Existe escola americana, escola alemã, Tá escola. faltando, Ju, as pessoas. A gente querer ser má. Uhum. É isso que tá faltando. Virar uma laje, como você me falou outro dia, ninguém quer virar uma laje. A gente quer ocupar espaços, a gente quer entrar nas escolas brancas e quer ser respeitado lá dentro. E travou. Será que vai voltar? Eu vou lendo aqui os comentários. Ocupar Porra, esses espaços. E agora que voltou. não Tinha travado saímos. aqui. É? Será que todo mundo me Você ouviu? falou ocupar espaços e depois. Mas é importante a gente fazer o exercício de sankofa mesmo, de olhar, né, para o passado e reparar que a gente está há mais de 500 anos nessa tentativa. E que essa energia toda foi muito importante, legal, estamos aqui, massa, mas que quando a gente diz que o tempo africano é um tempo que se volta para a ancestralidade, não significa que a gente está parado no passado.
significa que a gente repara no que deu certo e no que não deu, e aí sim a gente começa a caminhar. Agora, se a gente não olhar para trás e não perceber, poxa, ocupar espaço até agora não deu muito certo, a gente caminhou muito pouco. E se a gente então construir as nossas escolas, será que a gente não caminha muito mais, não avança muito mais? Né? E se eu me predispor a virar uma laje, né? Se eu me predispor a chegar junto com uma grana, se eu me predispor, enfim, a me formar para isso, será que Aí as lá coisas da não aula, caminham? Aí lá sim. dar uma aula, né? Mas é complicado, bem complicado, assim. A gente até tem Porque algumas escolas. porque é isso, né? Mesmo que, sei lá, se de repente essa escola for multada, se de repente esses alunos forem expulsos, que a escola já disse que não vai expulsar, né? Lança nota de repúdio, é, faz questão de pontuar que a ação se deu num grupo, numa rede social, né, externo à escola, enfim, todos os argumentos para não expulsar, porque imagina também, né? Quanto não se perde de dinheiro se expulsar, né? E aí ninguém está preocupado com de fato o que aconteceu com a menina. Mas o que Total. que já sangrou? O que que a gente já sangrou, né? Dias antes, um garoto é fuzilado pelo Estado dentro de casa, 14 anos. Né? São tantas coisas acontecendo que isso também é genocídio. Isso também é uma forma do genocídio atuar. Né? O quanto está marcado dentro dela, o contexto que acontecer, a punição que ocorra com a escola ou com essas criaturas, dentro dela já está lá o corte, dentro dessa família, dentro da nossa comunidade. Aquilo doeu em mim. Eu assisti com o Francisco do meu lado, porque eu mostro para ele o tempo inteiro essas coisas. Ele hoje tem 11 anos. Para ele identificar. Porque muitas coisas acontecem, às vezes, com a gente na infância. Tem histórias aí fortíssimas, né? A própria Kilsan de Oliveira, a Catiúcia já compartilhou também as histórias dela de infância. São histórias que continuam acontecendo, gente. O tempo passou, tem lei federal aí para implementação de ensino de história da África, da luta do povo negro do Brasil, mas será que só a lei funciona, dá conta? E o que a gente tem que fazer, né? Eu acredito muito nisso, nas organizações autônomas e, enfim, é só também aqui um desabafo porque, enfim, achei que cabia. Desculpa, eu te cortei. Não, Deixa eu imagina. continuar. Essa história mexe muito comigo, né? É, Essas histórias, porque por vezes, por vezes a gente se volta muito pro superficial, né? Enquanto a gente não tem noção da quantidade de mais velhos que estão em manicômios, uhum, né? Que estão em asilos, que estão nas ruas. E a quantidade de crianças nossas que estão aí, cara, assim. Enfim, eu nem quero muito falar disso, porque é foda. Me faça é. outra pergunta. A Ingra está dizendo aqui, em Salvador tem a escolinha do Reaja, né? O Seja Amor. Então, Winnie Mandela. Você Eu, conheceu, né, Ju? eu estive lá e eu tenho muita vontade. Tomara que um dia a gente consiga realizar um aió lá, né? Uma edição. Vamos fazer um aiozão lá. Trabalho incrível lá Isso, mas da. ainda muito pouco, porque eu não acredito que a gente vá conseguir, Ju, mudar o Brasil. Mas É, eu acredito que a gente consiga mudar o nosso entorno, a sim. nossa rua, o nosso bairro, talvez, sabe? Então vamos parar de megalomania também, sabe? E focar na nossa região, sabe? A gente sai todo É. armado, vamos lá mudar o mundo e larga em casa a família, os Uhum. vizinhos, a rua, o bairro, para ir fazer revolução numa passeata lá em Copacabana, sabe? Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco, sabe? A Belisa tá falando aqui, ó, vamos usar essa energia de ocupa tudo para direcionar e construir os nossos espaços. Eu Fundamental. vou aproveitar o ensejo e mandar um beijo enorme para aquele povo maravilhoso do Complexo do Alemão, para a escolinha quilombista da Andaras Palmares, que não Isso. para, que funciona já há um bom tempo, graças também à matriarca, Dona Zilda, querida, e que agora está todo mundo lá numa luta grande por conta do combate, né, ao Covid, então arrecadando cestas básicas, kits de higiene, dinheiro, porque muitos funerais eles que estão arcando. E aí, quem quiser contribuir com qualquer valor, qualquer quantia, por favor, só chamar aqui no direct que eu coloco em contato. E é um trabalho que é assim, inspirador.
e muito sério e que envolve mesmo assim a comunidade, né, o entorno. É isso, é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer, o trabalho que vai revolucionar o nosso entorno, o lugar onde a gente vive. Mais do que isso, eu acho difícil, porque a gente vive nessa loucura, cada um lutando por si, né? Mas um foco regional acho que já traz um bom direcionamento para as nossas práticas, assim. Sim, aí falaram aqui da escolinha também, Maria Filipa, eu também escuto falar muito bem. Tem a escola do Ilhéiê, que é a mãe Cara, Hilda de Quevedo, que ancestral, começou antes da ancestral. existência dessa lei das Não, esse 1639, é o quer dizer, meu espelhamento maior é, é ela, ela é é ela, que história maravilhosa dessa sabe? Ialorixá, né? É Que isso. bom, o Ilhéiê sai do terreiro dela, né? E essa escola também. Ela começou É com trabalho isso, é de disso que eu reforço tô falando, escolar. é disso que eu tô falando. Então, a gente fala bem assim, ah, mas hoje é tão difícil. Cara, os nossos ancestrais estavam em período escravagista e criaram associações pretas, como Irmandades Católicas Pretas, sabe? Como casas de terreiro, casas de axé. Como, sabe, enfim, uma centena aí de associações de aglutinamento de pessoas pretas com propósito. A gente teve até na política, né? Acho que 32, 33, a Frente Negra Brasileira. O Uhum. que era aquilo, cara, que hoje a gente não consegue, sabe? Então, o que que acontece aqui com a gente? A gente deixa cada um lutar isoladamente, aí acontece o quê? Acontece as Marielles da vida, sabe? Porque tá lutando sozinha. Tá É, lutando porque tem sozinha. partidos que se aproveitam, né, da Não, questão, se tá lutando aproximam. sozinha. É. Agora, quando a gente pensa numa frente negra brasileira, onde a branquitude tinha que ir lá dentro pedir apoio para aquele partido, porque sabia que sem aquele partido não teriam voz, não teriam vez. Quando a gente tem, por exemplo, ainda aqui, gente, final de 80, 90, a gente teve Lélia, né? E Abdias, né? Na mesma mesma bancada, né? Na mesma luta, enfim. E agora a gente está tão distante disso, sabe? Agora a gente está tão distante disso, é muito complicado perceber como a gente foi cada vez mais perdendo o nosso poder de ação em grupo, poder de ação em grupo. Então, a IO é essa tentativa de que a gente tem um poder de ação em grupo. Então, a gente está o tempo todo se remodelando, tentando ver onde a gente consegue acertar. Onde a gente consegue ir lá, firmar o passo para que a gente possa o quê? Pegar nosso dinheiro, né? Poder oferecer cesta básica para quem está precisando, para que a gente possa servir de guarita para quem está precisando, para que a gente possa receber não só os profissionais da tradição oral e os aprendizes, mas principalmente os mais velhos e as crianças, e ser um terreiro, sabe? Ser um terreiro, de fato. E sair dessa coisa recreativa, porque a contação de história branca é a recreação, né? Ela é a recriação. E quando não é recreativa, ela é o roubo de alguma sociedade, seja indígena, seja preta. Então, a branquitude, eles podem, né, ser superficiais, eles podem ser recreativos. A gente não tem muito esse tempo, não. Apesar que dentro, né, da tradição oral africana, tem aquela ideia, né, do útil, fútil e instrutivo. A gente também, originalmente, também podíamos, né, ser fúteis. Isso também é saber, isso também é sabedoria, isso também é consciência. Mas o que a gente vive aqui hoje, esse estado de genocídio já secular, não nos permite ficar simplesmente na superfície das coisas. Então, a gente precisa, sobretudo, usar a nossa voz como arma de luta, já que a gente foi silenciado durante todo esse tempo. Então, quando eu conto a história da minha avó, que foi uma história que ela me contou e que ela ouviu da mãe dela, eu estou servindo de luta. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas eu preciso ir mais fundo ainda. Eu preciso preservar as avós. Eu preciso assegurar as avós. Isso Eu é um preciso compromisso. proteger as crianças. Eu preciso assegurar as crianças. Então, é desse tipo de luta que a gente está interessado. É nesse tipo de luta que a gente está interessado. Mônica Santos Antunes está dizendo: eu tenho um tio de 100 anos e conta Que muita honra! história. Ai, Sua, gente! sua esposa era uma benzedeira maravilhosa. Muito orgulho deles. Olha, eu nem conheci, mas eu já tô com orgulho também. Ai, me leva para Que conviver coisa com esse mais mais linda, velho. gente. Gente, olha só, a gente está falando
né, de um preto velho de 100 É, anos, que teve que tá uma aí. esposa benzedeira, que tá aí, cara, como que a gente não vai ouvir, sabe? Eu fico emocionada, meu olho já mareja já. Pois é. A Porque Marina. Oi, é desculpa, muita fala. riqueza. Pode falar, pode falar. É muita A Marina riqueza. colocou: foda, praticar dentro de casa, começar com os nossos, se armar de dentro para fora. Pô! É isso. Aí a Camila, dentro de casa. É isso, sabe? Com a É, vizinha, sabe? Com aquela mais velha da rua. Na favela é assim, eu sou cria de favela, então eu sou dessa vivência, que é o quê? A mais velha da rua, aquela preta velha que criou toda a molecada. Essa molecada cresceu, pariu, e elas estão criando os filhos dessa molecada. Cara, sim, se essa não é uma mestra do Kindese, né, da arte de se cuidar de crianças, né, que o Fukuyama fala, eu não sei o que é, sabe? Se a gente não vai reverenciar, se a gente não vai bater cabeça para essa mulher, não faz muito sentido meu bater de cabeça dentro de um terreiro, né? É preciso a gente sim. ter uma totalidade nas nossas ações, né? E reverenciar as nossas entidades que ainda estão por aqui. Então, por exemplo, a Aninha Horácio me chamou muita atenção, né, a fala dela há muito tempo atrás sobre o conhecimento que a gente precisa ter da, da, do, da árvore genealógica dos terreiros no Brasil. São as nossas realezas. Foram os nossos pontos e são os nossos pontos de maior articulação e de maior potência aqui nesse território, sabe? Como que a gente não sabe a árvore genealógica dos terreiros, sabe? Como que a gente não sabe quem foi mãe Olga do Araqueto? Como que a gente não sabe quem foram E a Nassau, outras, e a Nassau e muitas outras, sabe? Então, a gente precisa, de fato, se voltar para as nossas histórias. Então, eu sou bem chata lá no AIO, sabe? Lá no AIO eu sou chatona pra caramba. Eu fico o tempo todo, né, puxando as pessoas para a gente falar de histórias pretas, porque a gente está muito acostumado a se reverenciar os brancos, a se referenciar nos brancos. Então, é difícil conseguir fazer com que a gente realmente se volte para a palavra preta. Eu quero ser devota da palavra preta. E isso significa transformar a minha conduta também, enquanto má, enquanto ser humano, sabe? Então, isso exige uma disciplina, né? E um bater de cabeça às nossas mais velhas, aos nossos mais velhos, imediato. E pode virar para mim e falar, mas os mais velhos também erram pra caramba. Cara, sabe? Como eu falei, nós eu, somos seres humanos, nós somos constituídos de todas as forças que existem no universo. Vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. e acho Pode que os falar, Ju. erros, os erros a gente resolve dentro da nossa comunidade também, né? Junto com o Porque conselho, né? Junto com um porque grupo. se existe uma questão desde, ó, falando do Complexo do Alemão, do trabalho incrível que é desenvolvido lá, entrou uma aqui das professoras, uma das mulheres que estão lá também na luta. Um beijo, Que maravilha. querida. Ela é uma rainha e junto com irmãos e irmãs que são extremamente engajados, sérios, comprometidos, desenvolvem um trabalho foda lá na escolinha quilombista, Dandara de Palmares. Porque é isso, a gente tem, né, no histórico, historicamente, a gente é sempre colocado para o canto, né? As nossas histórias, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, as nossas histórias, né? Você colocou o nome de Mali na sua filha, né? Ela vai ter essa referência que quando ela, né, quando ela quiser saber, você vai explicar para ela o que foi o Império do Mali. A gente passa a vida inteira sem ouvir falar. A gente começa a conhecer depois que a gente estuda, se, né, resolve se aprofundar, né, na questão. Então, assim, o quão perigoso é eu ficar apontando para os erros do meu povo nesse contexto, né? Fora da nossa comunidade. Dentro da nossa comunidade a gente resolve. Eu erro, você erra, todo mundo erra, e aqui a gente resolve, né? Mas entendendo que há uma opressão que acontece há séculos e que ela não nos poupa, né? Não poupa nem as crianças. Não, E infelizmente. então eu vou me voltar sim para a reconstrução do meu povo, para a libertação mental do meu povo, né? Eu acho que vai acabar em poucos minutos, acho que a qualquer momento vai começar a contar Ah, os segundos aqui, mas eu queria muito ouvir a história que você queria contar. Então, eu posso fechar e a gente volta para você, pode ser, pode pode ser. ser? Pode. E aí a gente finaliza. Eu paro de te perturbar. Imagina.
Aí quem mandou pergunta aqui pode mandar lá também, tá bom, gente? Onde fica o Aió aqui no Rio? A Márcia está perguntando. O AIO ainda não tem sede, Márcia. A gente está, na verdade, no Brasil inteiro, a gente está na Colômbia e a gente está em até alguns países africanos. Ainda não temos sede, mas a gente realiza evento aí à torta e à direita em vários lugares. André Jarrão está perguntando: como eu posso ensinar minha filha sobre a nossa cultura com toda a cultura que é imposta pelo branco? É justamente você procurando espaços como o Aió, né? Nas Isso. redes sociais você Como pode é o encontrar nome muita dela? gente maravilhosa. André Jarrão está escrito. André, você precisa procurar pessoas que querem ser mar. Eu vou bater nessa tecla. E tem vários coletivos além do nosso, né, Ju, que fazem essa Sim, prática. Depois você pode nesse, chamar a gente em box também, que a gente pode isso. indicar algumas coisas. Que nesse tempo de isolamento, acho que só virtual mesmo que você pode começar, né, a acompanhar certas pessoas, assistir alguns filmes, documentários para começar. Tem muito material agora para